Todo atleta que treina frequentemente e de forma intensa está suscetível a sofrer lesões, principalmente aqueles que realizam seus treinos sem uma preparação correta. A fisioterapia desportiva é uma especialidade da fisioterapia que busca a reabilitação, prevenção e atenção ao atleta amador ou profissional. Para falar um pouco desse tema, eu converso agora com a fisioterapeuta Nayara Mello. Olá, Nayara, obrigado pela sua participação. Obrigada. Para começar, eu gostaria que você comentasse como você ingressou nessa área. Certo. Eu estudei na Universidade Católica de Brasília, né? Formei em fisioterapia lá no ano de 2010. E aí eu sempre estava muito envolvida com esporte, minha família toda, né, da área desportiva. E eu comecei a acompanhar, né, desde pequena, os jogos, acompanhava os meus avós, minha mãe. E como eu sempre gostei muito da área. Então, depois de formada, depois de fisioterapeuta, eu resolvi fazer a especialização em esporte. Fiz em ortopedia também, esporte, e desde então eu venho atuando na área. A terapia manual e a cinesioterapia. Vocês usam muito essas técnicas? Isso, a gente usa bastante. Tanto a ortopedia quanto a fisioterapia esportiva, a gente utiliza bastante as duas técnicas, né? A formação de terapia manual, existem várias técnicas, né, nessa área, e a gente vai fazendo as formações de acordo com o que você vai utilizar na sua prática clínica mesmo. Então, a terapia manual são técnicas variadas, né? Técnicas que a gente utiliza à mão. A mão do fisioterapeuta, né? Não utiliza aparelho, utiliza a mão, e existem diversas técnicas para isso. A cinesioterapia é a partir do exercício, a reabilitação a partir do exercício, que é o que a gente faz tanto na fisioterapia esportiva quanto na fisioterapia ortopédica, né? Então, exercícios com carga, exercícios com pezinho, exercícios em movimento, todos esses são cinesioterapia. Cinésio vem de movimento e terapia de modo de terapia mesmo, de cuidado e reabilitação. Então, a gente utiliza bastante na fisioterapia esportiva e na ortopédica essas duas técnicas, né? Eu tenho uma amiga chamada Bárbara Pocheski, ela também atuou como fisioterapeuta, e ela disse que os pacientes dela, geralmente, eles não são muito obedientes quanto ao tratamento. Isso também se repete com você? Em alguns casos, assim, o atleta, quando a gente reabilita o atleta, normalmente quando ele começa a melhorar é quando a gente tem mais dificuldade de segurar ele na fisioterapia, porque ele começa a melhorar, começa a evoluir e quer voltar para o esporte o quanto antes. Então a gente tem, em alguns casos, assim, certa dificuldade, mas normalmente na fase mais aguda, a fase que ele está precisando bastante, ele fica bem certinho na fisioterapia, porque ele vê a necessidade, né, de fazer o tratamento, mas de vez em quando acontece. A gente recebeu um e-mail do Fábio Barbosa. Ele disse que o filho dele pratica judô e que geralmente ele machuca muito a costela e o joelho. Ele quer saber se essas são as áreas mais afetadas durante as práticas esportivas e como ele poderia prevenir esse tipo de lesão. Certo. Bom, a lesão na costela, a lesão no joelho, no esporte de luta, né, seja judô, jiu-jitsu, é muito comum. É muito comum de acontecer por conta do contato. Às vezes o atleta cai por cima do outro, então são lesões comuns. Mas no esporte, eu acho que cada esporte tem sua característica, né? É difícil a gente dosar como um geral. Mas se a gente fosse pegar as articulações que sofrem bastante, joelho, né, o tornozelo em alguns esportes de salto, né, mas eu acho que joelho e coluna são articulações que sofrem bastante com atividade física, né, ainda mais a atividade física em excesso, atividade física intensa. Mas no caso de luta, costela é bem comum, realmente, joelho e costela é bem comum de acontecer, membro superior também, né? No caso, a gente recebeu também um e-mail de uma moradora da Ceilândia. Ela perguntou em que áreas você atua. A gente atende o público em geral da área esportiva, né? Quando a gente faz a especialização, a gente tem uma noção de quase todos os esportes, né? Os esportes principais têm certo destaque, mas a gente estuda todos os esportes. Então, a gente sabe o mecanismo de lesão, a gente entende o mecanismo de realização gesto esportivo mesmo, né? Então, na clínica a gente atende variado, não atende só um esporte determinado. Hoje a gente tem o time de futebol americano, a gente tem o time de futsal feminino da UNB, atendendo bastante, e a gente atende bastante triatleta e corredores, até por conta do núcleo que a gente pratica esporte. Todos os fisioterapeutas da clínica praticam alguma atividade física. Então, é o meio que a gente vive também, acaba que a gente atende bastante o pessoal desses esportes. Mas em geral, a especialidade da fisioterapia esportiva dá pra gente a noção de todos os esportes e para poder atuar em todas as áreas, né?
Muito legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, entrar em contato, como que pode estar falando com você e com a sua equipe? Certo. A gente tem as redes sociais, a gente tem site também, né? O Instituto Trata é uma franquia, ele é nacional, tem em vários lugares do Brasil, e o de Brasília é minha responsabilidade, né? Eu sou diretora do Instituto daqui. Então, a gente tem a rede social no Instagram, tem Facebook também da clínica, e eu tenho o meu pessoal e o meu profissional também, e lá tem todas as informações de telefone, de Você pode divulgar, inclusive, se você quiser. As redes sociais? Sim. Bom, então no Instagram é Instituto Trata Brasília, tudo junto, tá? Ou doutora Nayara Mello com 2 L's, Nayara com Y e Mello com 2 L's, também tudo junto. No Instagram são esses 2 perfis. Tem o Instituto Trata Geral no Facebook, Instituto Trata Brasília no Facebook também. E a gente tem o site www.institutotrata.com.br. Lá eles têm todas as informações, tem vídeos, tem fotos e tem depoimentos nossos de pacientes também, os endereços e os telefones. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Luciana. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.